Boa noite. O trágico acidente que matou 15 pessoas há 5 dias na Avenida Djalma Batista chamou a atenção para um problema antigo que vem crescendo a cada ano aqui na capital, mas que até agora não foi combatido com ações eficazes. É o caso do grande fluxo de caminhões nas ruas da capital. Veículos de grande porte que disputam um espaço cada vez mais reduzido com carros e ônibus e aumentam as chances de outros acidentes, como os já registrados só este ano em Manaus. 28 de março, a colisão entre uma caçamba e um micro-ônibus deixa 15 mortos e pelo menos 17 feridos na Avenida Djalma Batista, em Manaus. 2 dias antes, um motoqueiro perde a vida por causa de uma carreta parada com pane mecânica no meio da Avenida Torquato Tapajós. No início do mês, uma mulher morre depois de ter sido soterrada pela carga de um caminhão que tombou sobre 2 carros no bairro Japim. Esses são apenas alguns dos acidentes envolvendo veículos pesados na capital só esse ano. Uma frota que já chega a quase 55 mil veículos. Os dados de 2014 ainda não foram divulgados pelo Detran, mas em 2013 foram registrados na capital 520 acidentes envolvendo veículos pesados, como ônibus, caminhões e caçambas. 13 pessoas morreram e 578 ficaram feridas. A maioria ocorreu em vias movimentadas da cidade e por imprudência, segundo os órgãos de trânsito. Aqui na Avenida Torquato Tapajós, apesar da placa indicar que é obrigatório o uso da faixa da direita para ônibus e caminhões, muitos motoristas acabam descumprindo a regra. A desobediência se repete nos 2 sentidos da via por várias vezes. Foi aqui que, no início do ano, um cavalo mecânico derrapou na pista molhada pela chuva e provocou um acidente que envolveu 13 veículos, um ônibus, 2 caminhões e 11 carros de passeio. Essa mulher, que trabalha nesse ponto no entorno da avenida, relata que o trecho é perigoso. Já teve vários acidentes muito graves, sim, aqui. Na verdade, é mais a imprudência dos motoristas. Renato dirige veículo de grande porte há 20 anos e conhece bem o perigo por disputar espaço com os veículos menores em várias zonas da cidade. Difícil demais porque a cidade não se aperfeiçoou para o trânsito de carro grande. Para você trafegar, eu tenho um carro pequeno, para você conseguir trafegar com carro pequeno já é difícil. É com a carreta que você precisa do espaço dobrado. É muito perigoso, realmente, os caminhões grandes, as carretas, nesse horário de pico é horrível. Esse outro motorista de carreta também alega que não há muita opção. A gente tem que trabalhar, não pode parar de trabalhar não. As vias públicas é para a gente trabalhar durante o dia, durante a noite. Desde o dia 25, estará em vigor uma nova portaria do Detran que normatiza o licenciamento e a fiscalização de veículos de grande porte. Todo veículo de carga, seja ele caçamba, caminhão, só terá a liberação para transitar pelo Detran após o Inmetro dar a ele o certificado de regularidade com o tacógrafo. Porque o tacógrafo é como uma caixa preta, né, que existe nos aviões. O tacógrafo é aquele que registra a velocidade e o trajeto do veículo. São medidas criadas pelo poder público para organizar o trânsito de caminhões e, ao mesmo tempo, diminuir as estatísticas de acidentes. Um trabalho que depende também da sensibilização dos motoristas. O acidente de trânsito, ele pode ser evitado, mas ele acontece sempre por 3 fatores: excesso de velocidade, álcool e imprudência. Em qualquer acidente, um desses fatores está presente. E se juntarmos mais de um desses, aí acontece uma tragédia, como aconteceu na Djalma Batista. E o assunto foi debatido esta manhã na Câmara de Vereadores da capital. Esta manhã, o presidente do Detran do Amazonas pediu a ajuda dos vereadores para restringir a circulação de veículos pesados nas principais vias expressas da capital. A ideia é elaborar um projeto de lei prevendo algumas delimitações. A nossa ideia é que seja feita uma lei, porque será uma lei permanente, para que não fique só agora
nessa administração, mas em todas as outras que virão, para que as pessoas tenham consciência que durante aquele horário é estritamente proibida a circulação de veículos pesados para não causar acidentes. Muitos acidentes com vítimas fatais devido ao tamanho, ao excesso de velocidade que esses carros imprimem nas vias. No ano passado, a Prefeitura de Manaus criou uma zona de restrição para o tráfego de caminhões e carretas no centro da capital. Mas a medida visa apenas evitar os congestionamentos nas principais vias do centro. O líder do governo municipal na Câmara ressalta que a Prefeitura de Manaus vem adotando novas regras a fim de garantir a segurança no trânsito e transportes, como a reorganização dos transportes executivo e alternativo na cidade. A questão do trânsito, ela é pauta principal. Nós tivemos, infelizmente, aquela fatídica tragédia, certo, no último dia 28 de março, mas que traz a discussão, uma problemática das grandes cidades, e Manaus está inserida nessa, que é a questão do trânsito caótico das grandes cidades. Medidas duras, enérgicas, vão ser tomadas a partir de segunda-feira em relação à questão da proibição da traficabilidade de veículos pesados na Agostinho Neri em horários de rush, 6 da manhã às 9, 16 às 20. Obviamente que isso vai ser gradativo à expansão para outras áreas. O laudo oficial que vai apontar as causas do acidente entre o micro-ônibus e um caminhão na última sexta-feira será concluído em 30 dias. Mas um exame preliminar da perícia técnica já apontou que o caminhão estava em alta velocidade e descartou uma pane mecânica. Agora, um projeto de lei apresentado no Legislativo Municipal obriga a instalação de tacógrafos nos micro-ônibus e vans que realizam o transporte escolar e nos ônibus e caminhões alugados à administração municipal. O tacógrafo ele limita, você não consegue passar de determinada velocidade. E a velocidade que está sendo prevista no projeto de lei é de 60 km por hora, que é uma velocidade que, se houver algum acidente, a probabilidade de haver óbito é bem menor. O carona da caçamba que provocou o acidente na última sexta-feira e que é uma testemunha fundamental nas investigações do caso, prestou depoimento esta manhã na polícia da capital. As informações com Tamires Cler. Raimundo Nogueira dos Santos prestou depoimento no fim dessa manhã. Ele é a testemunha-chave para desvendar o que realmente aconteceu na última sexta-feira na Avenida Djalma Batista, quando um caminhão e um micro-ônibus colidiram. O delegado Luiz Humberto Monteiro vai dar mais detalhes para a gente. O que o Raimundo disse para o senhor? Olha, veja bem, ele estava junto com o motorista, ele é operador de retroescavadeira. Eles saíram da empresa na Max Teixeira com destino a Djalma Batista, onde ia começar o trabalho deles. Na descida, a caçamba pegou um pouco mais de velocidade. Então ele disse que tocou no ombro do motorista e disse: olha, nós não estamos com pressa, apesar porque nós vamos começar o trabalho às 8. E ele diminuiu a velocidade. E ia uma picape, uma S10, segundo ele, na frente, bem na faixa da direita. E ele pegou a faixa da direita. Quando entrou na alça, vinha um outro carro já na faixa da esquerda, dentro da alça. O carro diminuiu e ele foi então passar de uma faixa para outra, ou seja, da faixa da direita, dentro da alça, que é estreita, para outra faixa. Quando ele fez esse movimento, segundo a testemunha, a caçamba bateu no canteiro. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Tamires Cler para o Band Cidade. Um incêndio esta tarde destruiu 3 laboratórios do Centro de Mídias da Secretaria de Estado da Educação na Zona Sul de Manaus. No local são realizadas as transmissões de aulas à distância para cerca de 35 mil alunos do interior do estado. O fogo começou por volta de 2 horas da tarde e as chamas foram rapidamente controladas pelo Corpo de Bombeiros. Cerca de 60 pessoas, entre professores e técnicos, estavam no prédio, mas ninguém se feriu. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas, mas os danos já foram suficientes para suspender as aulas no Centro de Mídias da SEDUC, por enquanto, por tempo indeterminado. Nós vamos comunicar certamente com um levantamento mais aprimorado do que nós precisamos para retomar as aulas. Na próxima segunda-feira nós deveremos estar anunciando os próximos passos e um cronograma de recuperação e de atendimento.
Esta manhã, professores de escolas públicas da capital pararam por 2 horas o trânsito na Avenida Maripiranga. A manifestação foi por melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Nesta manhã, centenas de professores caminharam desde a Secretaria de Educação do município em direção à Assembleia Legislativa do Estado. A manifestação tinha como objetivo chamar a atenção do poder público para a educação no Estado. Na última segunda-feira, o governador Omar Aziz assinou um decreto autorizando mais um modelo de progressão salarial para professores e funcionários da rede estadual de ensino. Mas para a categoria, a proposta ainda não é suficiente. Na verdade, esse aumento foi relativo a uma progressão diagonal que fala sobre 2,5% para uma categoria de 30 mil professores, eles beneficiou só 5 mil professores. E sem dizer que é só 2,5%, isso não quer dizer nada, isso é uma esmola. Nós não aceitamos esmolas. Segundo esta professora de uma escola municipal, não são todos os professores que recebem horas de trabalho pedagógicas previstas em lei. E a falta de estrutura na educação não para por aí. Nosso salário que está defasado, né? É a questão da estrutura das salas de aulas. Em novembro do ano passado, a Prefeitura de Manaus também criou um plano de carreira para os professores. Mas, segundo a categoria, a proposta ainda não foi votada na Câmara de Vereadores. Mande para a Câmara de Vereadores para aprovação imediata. As assessorias de comunicação da Secretaria de Educação do Estado e também da Secretaria Municipal informaram que as reivindicações da categoria já estão sendo discutidas com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas. Com quase 2 milhões de habitantes, Manaus tem o 6º maior PIB do país, mas está entre as cidades com piores em saneamento básico. Esta manhã, o Plano Municipal de Saneamento, que deve ser concluído até 2015, a pedido do Ministério das Cidades, começou a ser discutido na capital. O tema é de interesse de todos. A audiência pública foi aberta à sociedade, mas o auditório da Prefeitura estava praticamente vazio. Em pauta, o Plano Municipal de Saneamento. A partir de 2015, a cidade brasileira que não tiver o seu Plano Municipal de Saneamento aprovado, não terá como conseguir recurso dentro do governo federal. Então, é uma exigência da lei de saneamento e nós estamos hoje aqui, a Prefeitura está apresentando já o seu Plano Municipal de Saneamento na parte vetor água e esgotamento sanitário. No ano passado, o Instituto Trata Brasil avaliou o saneamento de 100 cidades do país e Manaus apareceu na posição 72. Manaus possui 60 estações de tratamento de esgoto, mas esse número só atende a 20% da população. A maioria do esgoto produzido na cidade é despejado em fossas ou em braços de igarapés espalhados por toda a capital. Para seu Germano, que mora próximo a um igarapé no bairro da Compensa, a situação é caótica, mas ele ainda mantém as esperanças de que o cenário pode mudar. Eu tenho fé sim que melhora. Com certeza eu tenho fé, porque dinheiro entra para agitar. O problema é os governantes quererem fazer. A concessionária de água, que também é responsável pela coleta de esgoto da cidade, afirma que a empresa vai investir mais de 3 bilhões em 30 anos para tentar resolver o problema. O investimento está no contrato, em torno de 3 bilhões de reais em 30 anos. Já estamos investindo na ampliação do sistema de esgoto, cumprindo o contrato integralmente. Mas a Prefeitura não quer esperar tanto tempo. Já estamos trabalhando, é uma exigência do prefeito, que se traga isso para 2030. Até 2030 nós queremos Manaus com 80% de rede de esgoto. O Plano Municipal de Saneamento, que vai dar diretrizes para os investimentos, deve ficar pronto ainda este ano. Bom que sempre que se diga que cada dólar investido em saneamento, você economiza 4 em saúde. Então essa é a grande virada que tem que se fazer na cidade de Manaus agora, que é a questão do esgoto. Já que agora, no decorrer desse ano, esse problema da água, que é um problema secular, já vai estar extinto. O Tribunal de Contas do Amazonas suspendeu na manhã de hoje a licitação para o serviço de transporte alternativo e executivo na capital. A licitação para o serviço de transporte alternativo e executivo de Manaus foi suspensa na manhã desta quarta-feira por meio de uma medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado. A licitação permite a concessão de 120 permissões para micro-ônibus e 200 para os alternativos, mas o TCE identificou algumas falhas na concorrência pública da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, entre elas o critério de julgamento da proposta técnica, que envolve a experiência do condutor, a idade,
os pontos de infração de trânsito e o tempo de carteira nacional de habilitação. A SMTU tem prazo de 15 dias para se manifestar a respeito das irregularidades. E uma liminar do Tribunal de Justiça do Amazonas suspendeu a inspeção extraordinária que o Tribunal de Contas do Estado estava realizando há 10 dias na Prefeitura de Coari. Segundo a decisão da desembargadora Carla Reis, a auditoria não estava prevista no calendário anual e, por isso, não poderia ser realizada. Já segundo o presidente do TCE, conselheiro Josué Filho, a inspeção estava prevista para maio, mas foi antecipada devido à prisão do prefeito afastado Adail Pinheiro e de parte do secretariado. Mesmo assim, o tribunal vai recorrer da decisão. Ainda segundo Josué Filho, os técnicos do TCE estariam tendo dificuldades de acesso aos documentos da prefeitura. Voltou a chover forte esta tarde na capital. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e também algumas cidades do interior. A quinta-feira terá muitas nuvens em São Gabriel da Cachoeira, onde há chance de chuva no decorrer do período. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Em Anori, o tempo fica instável, com pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Na capital, o tempo fica nublado a encoberto, também com previsão de chuva. E as temperaturas variam entre 24 e 31 graus. 2 novos parques residenciais do Prosamin foram entregues pelo governo do estado na noite de ontem, na zona sul de Manaus. O primeiro, localizado no bairro Morro da Liberdade, tem 210 unidades entre casas e apartamentos e vai abrigar cerca de 1.000 pessoas em uma área de quase 33 mil metros quadrados. Já o residencial Cajual, no Santa Luzia, tem 216 unidades que vão beneficiar aproximadamente 1.080 pessoas. Os 2 parques residenciais contam com infraestrutura de esgoto sanitário, abastecimento de água, luz, área de lazer e estacionamento. O fim da greve dos servidores da Suframa, que já dura 44 dias, ainda depende da assinatura de 2 acordos com o governo federal em Brasília. Esta manhã, o superintendente da Zona Franca de Manaus falou sobre as medidas adotadas pela autarquia após o fim do contrato com a prestadora de serviços de informática, responsável pelo sistema que agiliza a liberação das mercadorias. A Superintendência da Zona Franca de Manaus passa por um momento delicado desde que os servidores da autarquia entraram em greve. Esta manhã, o superintendente Tomás Nogueira afirmou que as negociações entre os servidores e o governo federal estão avançadas, mas foi cauteloso ao falar sobre o fim da greve. O fim da greve vai significar que nós vamos fazer um esforço de normalizar as nossas atividades. Mas eu não posso te dizer que isso vai acontecer em 3 dias, em uma semana aqui. O esforço é de todos para que a gente possa normalizar. Já o representante do Sindiframa está mais confiante. A estimativa dos servidores é que após o fim da greve, todos os serviços que foram represados nesses 44 dias de paralisação sejam regularizados em 5 dias. Para isso, os trabalhadores vão atuar em regime de mutirão. Talvez no máximo amanhã de manhã isso já esteja acordado, assinado e os servidores voltando a fazer suas atividades normalmente. O problema gerado pela greve dos servidores foi ampliado no fim da semana passada, depois que encerrou o contrato com a FUCAP, instituição responsável pela gestão de informática da autarquia. Esta representante comercial afirma que aguarda a liberação de 7 containers cheios de ovos de chocolate para abastecer o mercado para a Páscoa. Ela teme que a demora no desembaraço das mercadorias gere prejuízos. Já fazem mais de 15 dias, que eu estou tentando liberar nossas cargas de ovos de Páscoa e chocolate no geral e eu não consigo. E se caso eu não conseguir liberar essas cargas, infelizmente elas vão ter que retornar para Vila Velha, causando aí um prejuízo quase o triplo de tudo isso, que já foi faturado. Para minimizar os problemas relacionados ao sistema informatizado da Suframa, um contrato emergencial já foi firmado com a mesma instituição que teve o contrato encerrado na semana passada. Nós fizemos um contrato emergencial em 2 dos pontos que agora têm de ser segregados, que é a hospedagem dos sistemas, o hosting e o link, para que nós assegurássemos a funcionamento normal dos serviços. Ainda segundo Tomás Nogueira, o número de servidores da Suframa é reduzido para as necessidades da autarquia.
E a solução deve chegar com a convocação dos 240 aprovados no concurso realizado este ano. Eu diria que a gente só vai ter uma estabilidade, não apenas quando nós tivermos o fim da paralisação, mas quando os servidores do concurso estiverem na sua totalidade na SUFRAMA. Nós vamos fazer um esforço de chamar o maior número possível o mais rapidamente. A tragédia da última sexta-feira sensibilizou muitas pessoas em Manaus. As doações de sangue no Hemoan, da capital, aumentaram em média 40%. Um gesto de solidariedade que ajuda a salvar vidas e que deveria se repetir sempre, sem a necessidade de uma emergência. Seu Claudomiro reforça que assumiu um compromisso para salvar vidas. Doador de carteirinha já agora. Tem muita gente que precisa mesmo, né? Assim como ele, nos últimos dias, centenas de pessoas já foram ao Hemoan em Manaus para doar sangue. Um movimento atípico que aumentou bastante após o acidente de trânsito que matou 15 pessoas e deixou 17 feridos na capital na última sexta-feira. Nós, no sábado, após o acidente, nós fizemos coleta de 600 doadores. Desses, em torno de 450 a 500 foram aptos. E segunda-feira, agora, dia 31, vieram mais 400 que foram agendados. Então, o estoque aumentou em torno de 30%, 40% mais ou menos. Isso nos deixa numa posição bastante confortável em relação ao estoque. As bolsas de sangue reforçam os estoques nos principais prontos-socorros e grandes hospitais do estado. O Hemocentro tem uma necessidade normal de cerca de 4.000 bolsas por mês. Geralmente, as doações apresentam queda em épocas de datas comemorativas por conta de viagens e programação que antecedem as festas. Fazemos também um alerta à população da necessidade, da constância da doação de sangue. Qualquer pessoa entre 16 e 69 anos de idade pode ser um doador, desde que apresente boa saúde e pese acima de 50 quilos. Para quem está apto e assume o gesto de doar, pode ajudar na recuperação de quem precisa. Eu estou doando porque minha prima vai se operar, aí ela precisa de 6 doadores, então basicamente não é voluntário. Tem que fazer, colaborar, né? Mas uma vez por ano eu faço a doação voluntária. O pessoal tem medo, mas na verdade não dói nada. Não é só na hora do acidente. Lembre-se que todo dia tem João, tem Maria, tem José, tem Pedro, tem Paulo, que precisa no anonimato desse sangue. Agora o futebol, o jogo entre Vasco e Resende pela Copa do Brasil é nesta quinta-feira. Os times já estão em Manaus e se preparam para o confronto em mais um jogo teste na Arena da Amazônia. Agora à tarde, o Vasco fez o reconhecimento do gramado na Arena da Amazônia. O time teve acesso ao espaço por 15 minutos, mas esperaram por quase 40, enquanto os operários ainda davam os últimos ajustes no gramado. Segundo a assessoria de imprensa da UGP Copa, o problema foi causado por uma falta de comunicação com a empresa responsável pelas obras. Do lado de fora, a torcida ainda esperava para ver a equipe, mas não teve a entrada liberada. Vasco e Resende se enfrentam nesta quinta-feira às 7h30 da noite. Os portões vão ser liberados a partir das 4h30 da tarde. E ainda de acordo com a assessoria da UGP Copa, o Resende não pôde fazer o reconhecimento do campo porque não teria feito o pedido a tempo. O time treinou esta tarde no centro da cidade. O Band Cidade de hoje termina agora. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E se você tem alguma sugestão de pauta, participe do Band Cidade e envie para a gente a sua sugestão para o e-mail jornalismoam@band.com.br. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você, até amanhã.